Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos falar um pouco sobre a finalização do signo de Libra entrando já no signo de Escorpião. Vamos falar sobre algumas questões do Outubro Rosa, não tem como deixar de falar sobre esse mês especial que fala tanto sobre a prevenção do câncer de mama. Eu, que já tive câncer de mama, quero falar um pouquinho sobre como foi para mim receber esse diagnóstico, né? E então vamos falar também sobre um pouquinho mais sobre astrologia com o nosso querido José Luiz Cardoso, que é astrólogo. Vai falar também sobre esses boatos que a gente está ouvindo falar muito aí, esse apagão global. O que que é isso? Talvez o José Luiz, que trabalha com astrologia, né, saiba falar um pouquinho mais sobre o que que é isso, porque eu estou bem curiosa em relação a isso. Então, José Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos adentrar um pouco nesse assunto do que o signo de Escorpião, que é um signo que eu ouço falar muito, é um signo forte, é um signo. O próprio simbolismo desse signo, né, que é um escorpião, Sim. a gente já lembra assim como é que a gente diz quando ele pica alguém, quando ele deixa o veneno e Aham. tal. Então, às vezes tem algum preconceito, né, sobre essa questão do signo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, vamos falar um pouquinho sobre o escorpião e Beleza? vamos terminando falar do signo de Libra também, que ainda não terminou, né? Isto. Então começamos aí Vamos falar um com pouquinho isso. sobre os nossos apoiadores. Então, a gente está com a ICF, que é a Construtora Inteligente. É uma construtora que vem transformando a construção civil no Brasil. Também transformando sonhos em realidade. E uma coisa muito legal que eles fazem é um projeto junto com a Prefeitura de Guaíba, que é onde fica localizada essa construtora, que é voltado à construção civil para mulheres, onde eles ensinam mulheres a construir suas casas, construir seus sonhos. Então, eles vêm com um projeto inovador, já estão na segunda turma, se não me engano, onde mulheres estão aprendendo a construir. E se você quiser mais informações sobre a ICF Construtora Inteligente, entra lá no Instagram, ICF Construtora Guaíba, ou pelo telefone WhatsApp 51 6363677. Procura a construtora inteligente ICF e veja o quanto de inovação existe na construção civil. Temos também Movie Cine, novo cinema no Lindóia Shopping, que fica ali na CIS Brasil, número 3522. E eles têm uma programação incrível. Toda semana tem uma programação diferente. Então, entra lá para saber mais sobre a programação do Movie Cine no site www.moviecine.com.br no Lindóia Shopping. Temos também a cooperativa Paulo Freire, que está no mercado desde 2014. E eles têm um trabalho muito legal, que é a coleta e destino correto dos eletrônicos. Muitas vezes a gente tem lá aqueles aparelhos de celular, às vezes computador, rádio, aparelho de som, todas aquelas coisas que a gente usa na cozinha e estraga com muita facilidade. E tu não tem aonde descartar ou tu não sabe. Então chama a cooperativa Paulo Freire para poder fazer o descarte correto desse material. E eles estão com uma parceria muito legal com a Green Energy, que fala da energia solar. E o principal, quando tu faz esse convênio com eles, tu recebe um desconto na tua conta de luz mensalmente. Além, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, tu tá contribuindo para um planeta mais saudável. Quer mais informação? Então entra lá no @cop_paulo_freire, Instagram, @cop.paulofreire, ou pelo telefone WhatsApp, que pode ser o 51 984 856773.
Tem o Facebook também. Facebook é Cooperativa Paulo Freire. Entra lá, se informa como que tu pode fazer o descarte do teu material que tá lá jogado num canto, pegando espaço e energia, trancando as coisas da tua casa. Certo, pessoal? Então, José Luiz, que bom te ter aqui de novo. Faz um tempo que a gente não falava, né? Faz bastante Mas dá tempo ainda. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre o signo de Libra. Porque o signo de Libra tem aquele simbolismo da balança, né? Então, Sim. o que significa? É um equilíbrio? O que é? E a gente finalizando isso, a gente tá indo também pro signo do Escorpião. Então, se tu puder falar um pouquinho, assim, sobre o que significa o signo de Libra. Porque todos nós, pelo que tu falou em outras vezes, todos nós temos todos os signos em alguma casa do nosso mapa, né? Natal. Então, assim, qual a característica do signo de Libra? E depois entra no Escorpião, me fala um pouco, porque o que eu vejo muito, e às vezes a gente começa a ficar meio até apreensivo, né? Quando a pessoa diz assim, meu signo é de Escorpião. Não, opa! O que é? Porque a gente lembra daquele bichinho, aquele inseto, eu não sei se ela é considerado inseto, o que é, mas a gente lembra sempre quando ele pica alguém e fica aquele ferrão, aquele veneno, enfim, né? Sim. Então, as pessoas, algumas dizem, signo de Escorpião, pessoas de Escorpião. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né? Pra gente até desmistificar, porque é uma coisa que eu acho chato às vezes, né? A pessoa diz, eu sou do signo de Escorpião, todo mundo já dá um passinho pra trás, já fica meio assim. Não sei se é minha incrível percepção, isso. Não, mas acho que é uma tipo percepção de um todo, né? Em função do animal, né? Qual é a característica dele, então a gente enxerga isso quando fala no signo, né? Porque como a gente fala em leão também, a gente enxerga o leonino como se fosse o... Mas nem todos são assim. Exato. De aparência, né? O capricorniano, o sagitariano. Então, é muito da percepção pessoal de cada um, né? O escorpionino, né? Mas é mais um mito, não é? Porque, que nem tu falou, todos nós temos escorpião em alguma casa do mapa, né? Uhum. Mas antes do escorpião, né? A gente tem que falar de Libra, que ainda estamos no signo de Libra, né? E a gente vai botar na tela aqui. O signo de Libra é um signo de ar. É um signo que a gente trabalha ele com comunicação, ele é pensante. O signo de Libra, ele busca o equilíbrio, que nem tu falou. Apesar de dificilmente estar equilibrado. Mas ele busca muito o equilíbrio, né? E ele é o oposto do signo de Áries, que é um signo de fogo. Então o Áries é eu, né? E Libra somos nós. Porque o eu sozinho não faz verão. Precisa do nós. Então o que é a polaridade? A gente daí pode pular para a conversa do ascendente. Se o ascendente é eu, Áries, o descendente, as costas, o que a gente não está enxergando, somos nós. Então a gente precisa se juntar a outros para poder seguir. Porque são com os outros que a gente aprende. Se não são outras pessoas, são outras experiências, né? Tu pode estar sozinho, mas tu aprende com a terra, tu aprende com as árvores, tu aprende com a água, tu aprende com o ar. Então, com os outros, tu aprende. Sozinho, não. Sozinho, não. Sozinho, tu é privado das experiências. Então, o que eu posso falar de Libra? Libra são várias experiências que a gente tem na vida. Então são os outros que a gente fala. Só que quando a gente fala de outros, às vezes parece que é outro ser humano. Não necessariamente, a gente aprende com os animais, a gente aprende com experiências, a gente aprende de tudo que é jeito. E isso tudo é Libra. Por que a gente tem que aprender? Para não ficar só o eu desequilibrado
eu, é um desequilíbrio, né? Então Libra tenta o equilíbrio. Às vezes não consegue, às vezes consegue, mas ele é o tipo de pessoa que nasce nessa época e que tenta um padrão de equilíbrio na sua vida pessoal. Mas enquanto Libra, planeta não, mas signo, né? E sendo um signo que é regido pela Vênus, então ela tem uma representatividade planetária. Essa influência nesse mês é a influência venusiana, né? Então é uma influência de paz, de tranquilidade, de negociação, de bons negócios, de fazer com que as coisas entrem num equilíbrio para todos, para que tudo vá para frente, né? De uma forma ou de outra. Então, a gente pode falar assim, ó, um exemplo, né, de um libriano, ele não vai mostrar externamente o que está acontecendo internamente, porque às vezes internamente todo mundo tem problemas, inclusive o libriano. Vários, imagina tantos quantos, mas ele não demonstra, porque ele quer fora, pelo menos, ter o equilíbrio, porque é no equilíbrio que a gente consegue crescer. Né? No desequilíbrio a gente tem que lutar para se equilibrar. Então ele faz isso sozinho. Então, para conhecer bem um libriano, a gente precisa estar muito próximo dele, porque ele não vai mostrar. Ele vai... Sabe o mestre de cerimônias? Chega lá, acerta tudo, ajeita tudo para todo mundo, mas ninguém sabe como é que ele está por dentro. Sim, só sabe o que ele está demonstrando por fora. Então o libriano, ele costuma fazer isso. E então ele é um líder, porque ele trata com as pessoas sempre acham que ele está muito bem, não é? Então o libriano traz essa coisa da aparência. Da aparência, falando em aparência, falando em beleza, tudo isso é libriano, Vênus, né? Então esse mês essa influência ela é bem grande, foi bem grande. Tanto que se a gente for falar pelas notícias, por exemplo, o número de equilibrado no mundo seria uma paz mundial, as coisas estão acontecendo, mas a gente sabe que falta, mas tem uma luta por isso, tem muitas pessoas querendo que isso aconteça, uma paz em todos os sentidos, tá? Porque não dá para separar as coisas. Então é uma influência desse mês importante, mas é uma influência que é sempre vista para fora. Né? E agora a gente está aqui chegando ali, a gente pode olhar no mapa ali, ó, 28 graus de Libra, com 22 minutos está o Sol. Né? 28, 29 e 30 termina a graduação de Libra, vai começar os 0 graus de Escorpião. Então a gente está muito próximo da entrada do signo de Escorpião, né? Que vai ser quinta-feira, dia 3. Não, dia 3 não, dia 23. Vai entrar Escorpião. Por quê? Porque o Sol já está 28, 29, 30 ele já vai entrar no signo de Escorpião. Mas olha só, hoje, ali ó, 28 graus da Lua. Então o Sol está iluminando a Lua. Né? Então a gente é Lua nova. A gente não enxerga ela porque está a luz do Sol muito forte. Então está iniciando um novo ciclo no final do signo de Libra. Está iniciando um novo ciclo no final do signo de Libra. Quer dizer, passamos o mês todo se equilibrando, tentando ajeitar as arestas, tentando, sabe, fazer o melhor possível, uma melhoria na nossa vida, um pensar de como é que eu vou fazer, como é que eu vou me expressar com o outro, o que eu vou dizer, o que eu vou... Sabe? Tudo tentando um equilíbrio. Literalmente, tipo aquela situação de caminhar em ovos, como dizem. Seria isso? Boa, do jeito que está, até eu acho que é um exemplo, né? Mas, porque tá muito, assim, perigoso, né? Certas coisas estão perigosas. Mas nem todo mundo tá nesse nível, né? De estar pisando em ovos. Mas, sim, de tentar resolver as coisas de uma forma mais equilibrada para si e para o outro. Entendeu? Quer dizer, evitar o barraco, por exemplo. Evitar a briga. Evitar a discussão mais exacerbada. Evitar entrar em confusão desnecessária. Evitar o conflito. Né? Então é um mês assim. E agora, quando a gente entrar em Escorpião, isso a gente vai internalizar
A gente vai procurar com a lua nova, estamos iniciando um ciclo, esse aprendizado de Libra, e tentar o equilíbrio dos outros, nós vamos trazer isso para dentro agora. Porque Escorpião é interno, é um signo de água. Né? Então a gente vai internalizar essa experiência do mês passado. Por que também? Porque antes de Libra a gente tinha Virgem. Né? O Virgem, aquela coisa dentro da caixinha, do arrumado, do certinho, do organizado, do detalhado, do minucioso, do científico. Mas o mundo não é só isso. O mundo tem muito pensamento, o mundo tem muita emoção, o mundo é muito instintivo. E isso tem que se arrumar. E se arruma isso em Libra. Pelo menos se tenta, né? E depois, quando chega Escorpião, a gente internaliza para ver o que a gente precisa fazer. Porque até Virgem, a gente já começa a falar com outras pessoas. Em Libra, a gente está pensando nas outras pessoas, mas Escorpião a gente tem que entrar para dentro. Escorpião, a gente precisa internalizar esse aprendizado. Não é? Mas, ainda em Libra, essa lua nova é um novo pensamento. É um novo pensamento de que tu pode, com o equilíbrio que tu adquiriu esse mês, ou com o desequilíbrio. Então, o que é? Refazer o que aconteceu esse mês em relação aos outros, e que me afetou, e que te afetou, né? Internalizar e começar a trabalhar isso agora, no próximo mês. Um próximo signo, na verdade, né? Que começa agora quinta-feira, que é o signo de Escorpião. Né? Libra é um ótimo de um signo, né? A regência de Vênus, né? Então, ele é muito tranquilo. Não é? É muito seguro daquilo que o grupo e a comunidade têm como certeza. Ele, dentro disso, ele está bem. Né? Ele também tem aquela que eu chamo a ideia de que o que é certo ele pode ser errado. É até uma... Mas assim, não posso ter certeza de tudo. Então, quando eu tenho que dar o privilégio da dúvida em algumas coisas, porque daí pelo menos eu tenho duas saídas. Então o libriano tem isso. Ah, ele é muito indeciso, que às vezes as pessoas falam, ah, ele perde o cavalo estilhado. Ah, sabe, mas ele sempre tem duas saídas. Porque aquele que tem a certeza da sua verdade, ele pode... Se a verdade for verdade mesmo, ele acerta, mas se não for, ele errou. Já o libriano vai questionar. Não sei se é certo, não sei se é errado, estou na dúvida. E ele tem a chance de acertar. Quer dizer, ele pensa mais, ele olha o grupo, ele olha ele tem uma visão um pouco mais ampla, não é? Do que o... Isso que tu tá falando é engraçado, porque todo mundo pode ter... Eu vejo várias pessoas que têm essa característica também e não são do signo de Libra. Isso entra o que tu fala de vez em quando. Todos nós temos determinado signo numa casa dentro do mapa natal. Então, algumas pessoas em alguns momentos são mais assim de observar, de avaliar e ver dentro daquilo que ela entende, acredita, qual a escolha que ela vai fazer. Isso tem a ver com a localização de Libra no mapa no dela. mapa. Sim, se tu olhar o mapa, essa parte de baixo do mapa aqui é a parte que é interna. A gente não consegue enxergar. Eu não consigo enxergar na Annelise essa parte interna dela. Só ela que consegue sentir, enxergar e pensar isso. É ela que está sentindo. Não consigo enxergar. Então, quando o signo de Libra está numa dessas casas, da casa 1 até a casa 6, é difícil da gente enxergar na outra pessoa isso. Certo? Mas quando ele está mais exposto, que é das 7 até a 12, já fica mais fácil. Então, por exemplo, como tu estava falando, se é na casa 10, que é onde a gente fala um pouco do que eu vou entregar para o mundo, é a profissão, é aquela coisa que todo mundo está me enxergando, né? Eu sou um profissional, então eu sou visto como um profissional. Este profissional, na casa 10, tiver um Libra, ele vai ser com essa identidade que eu falei.
Entendeu? Ele vai ter esse jogo de sempre questionar para ver quem está mais certo para ele. Uhum. Ele nunca vai ir atrás daquilo que é a verdade única. Ele até pode seguir isso como religiosidade, como algumas coisas ideais que a gente tem, né? Mas ele tá sempre olhando o outro lado para saber se não tá faltando alguma coisa. Ao contrário de outros signos que ponta aquilo e não sai, ele fica fixo, né? Signos fixos, Touro, Aquário, Capricórnio. Então são pessoas que são mais fixas. Então nesta casa, então nas casas que podem ser vistas, a gente vai enxergar um libriano com essa, como eu chamo de benefício da dúvida, mas internamente ele também tem. Só que às vezes a gente não consegue enxergar. Por isso que em todo lugar nós temos um signo de Libra no nosso mapa, como também tem um signo de Escorpião no nosso mapa. Depende da casa, né? A casa 1 é como eu me expresso, a casa 2 são os valores materiais, a 3 são a comunicação, o relacionamento, a 4 é família. Cada casinha tem uma característica. E ela vai se expressar de acordo com o signo que está ali. Então, o benefício da dúvida é uma característica libriana. Mas vai aparecer ou não para nós, se a gente estudar, né? Souber do mapa, ou se for da casa 7 para cima, que a gente possa observar no outro, na pessoa que a gente está conversando. E essa questão do, por exemplo, eu te falei, né? O escorpionino, ele tem algumas características. As características dele, desse signo, elas podem estar bem, não sei se seria aspectada em outros que não são do mesmo signo. Tipo, tem característica. Qual a característica? XYZ. Uhum. Então, essa característica, conforme, ela pode ser um benefício ou pode ser uma coisa que precisa ser estudada e trabalhada para se tornar uma coisa não tão, assim, como é que eu vou dizer? Mal vista, digamos. Mal vista. Não, na verdade não é mal visto pra gente que não estuda, né? Não entende, muito. Não tem mal visto. Porque não tem signo bom e não tem signo ruim. Não tem um melhor que o outro. Não existe isso. Existem características, isso é psicologia, não tem da pessoa, não é? E onde é que o signo de Escorpião é ruim? Porque ele é muito rancoroso. Mas por que ele é rancoroso? Falam isso. Por que ele é como é que vingativo? Mas não é, quem é que não é vingativo em certa área da vida? De alguma forma, provavelmente sejamos, sim. Acontece assim, o escorpionino, eu acho um ótimo de um signo, tá? Porque ele é um signo de água, regido por Plutão. A água fala de emoções, né? Só emoção. Então, imagina, ele é regido... Hoje, eu entendo como vida da gente encarnada, a gente vem trabalhar a emoção, a gente vai trabalhar os sentidos, a gente vem trabalhar o que é instintivo na gente, a emoção é instintiva. Quando vê, tu já tomou a decisão, quando tu vê, tu já sentiu, e aí tu precisa trabalhar isso para não tomar uma atitude tal. Então, o escorpionino, ele é muito essa coisa emocional. Então, por exemplo, numa amizade, o escorpionino tem uma amizade com uma outra pessoa. Ele é aquela pessoa que, nossa, ele é muito amigo. Dedicado. E não interessa a outra pessoa o que ela faz, se ela faz certo, se ela faz errado, se ela isso, não interessa. Ele gosta da pessoa, o sentimento. Esse é o sentimento escorpionino em qualquer área. Né? Então, se ele pode estar fazendo isso pelo trabalho, eu estou falando do relacionamento, que é o mais comum, né? A outra pessoa, gostar da outra pessoa, relacionamento. Mas ele pode ser isso com o trabalho dele, ele pode ser isso com a parte material dele, ele pode, entendeu? Então, ele tem vou dizer assim, um apego emocional muito grande. Quando ele gosta, ele faz de tudo pela pessoa.
pela pessoa, pelo trabalho, pela área em que tiver o escorpião ou o planeta que rege, Marte, né? Marte e Plutão regem. Marte é o primeiro e Plutão em segundo corregente. Então, assim, são planetas fortes, planeta de ação. Marte é planeta de ação. Plutão é planeta de ação, só que é aquela ação que a gente não percebe, quando vê já foi, já passou por cima. Então, é um signo forte. É um signo forte. E todo mundo tem o escorpião no seu mapa. Então, naquela área da vida, a pessoa tem esse sentimento de um apego emocional muito grande. E quando a gente tem um apego emocional muito grande, não é muito difícil a gente se desapegar? Difícil. É muito difícil. Quando tem uma decepção, por exemplo, Justamente. com aquela pessoa. Justamente. Digamos que tu investiu naquela amizade, tu investiu naquele relacionamento, e daí tu fez tudo, né? Até o que estava meio complicado para ti, tu fez pro outro. E daqui um pouquinho tu não tem o mesmo retorno. E aí daqui um pouco tu se decepcionou. E É como que muito funciona? comum. Ele tem essa dificuldade de virar essa chave, porque ele se decepcionou com aquela pessoa. Ele tem facilidade de perdoar, ou ele tira do caminho, ou ele consegue perdoar e seguir. Isso é muito pessoal, se consegue perdoar ou seguir. Eu acho que depende da vida da pessoa, do conhecimento dela, do estudo, de tudo, né? Para ela poder perdoar ou não, né? Mas, então, tu veja a dificuldade que é quando tu sofre uma dificuldade grande com outra pessoa, ou tu tem uma grande decepção, na tua empresa quebrou, faleceu alguém muito querido, enfim, sabe? Fica muito difícil pro escorpionino como energia se desfazer disso. Ele demora mais, porque tá muito dentro. Então, por que tá dentro? Porque ele é um controlador, não é? Ele tava assim, ó, tudo que a pessoa precisa, tudo que ela quer, ele entregava, mas ele também quer isso de volta. E quando ele perde, fica difícil de... Aí diz, ele é uma pessoa muito vingativa. Mas o sentimento de ter feito tudo e ter perdido de alguma forma no instinto desse sentimento, ele pode querer se vingar, como qualquer um de nós. Então não tem essa coisa do ruim. Se não é um ser humano assim mais trabalhado, evoluído, sim. Em relação tem em relação aos seus sentimentos, se ele ainda é muito grotesco ainda, se não tem um polimento emocional, ele vai agir como um animal, né? Mas não é só ele. É qualquer um de nós. Qualquer um de nós, porque todos nós temos o escorpião, e em algum lugar. Se essa pessoa não está num processo de evolução e entendimento, ela vai fazer esse lado do escorpião mais instintivo vir à tona. E aí, quem já tem isso mais purificado, já não vai fazer, mas vai sofrer igual. Vai ter dificuldade naquela área da vida, entendeu? A gente sempre parece que está relacionando com outra pessoa, mas não é a outra pessoa. Por exemplo, é o seu trabalho. Ele é uma pessoa que é certinho. Trabalha 30, 40 anos num lugar, daí depois vão dizer, é despedido. Fica extremamente ressentido. Mas não é só o escorpionino, né, gente? Qualquer um fica. Mas se o escorpião estiver lá na casa 6 dele, entendeu? O Marte estiver na casa 6 dele, ele é um cara muito dedicado, é um cara que faz, E aí depois ele tem essa decepção. Como é que ele vai ficar? Vai doer mais para ele resolver esse problema. Muito interessante, né? Se for lá na casa 11, lá na casa onde tem os amigos, colegas, não sei o quê, ele se dedica para aquele grupo. Passou anos se dedicando pro grupo, fez um monte de coisa. Aí depois o pessoal diz que ele é dispensável. Ele vai ficar, sabe? Então esse sentimento... É engraçado porque isso acontece todos os dias, sempre, em todos os lugares. Em todos os lugares. Nas empresas, nas relações afetivas, relação de amizade, familiares. Tudo. É uma energia escorpionina.
E a gente está entrando para ela agora. Como é que se trabalha isso? Vamos trabalhar isso, né? Como é que se trabalha? Pô, se a gente tem um sentimento instintivo e que ele é muito importante para a gente tem que entender que isso pode em algum momento terminar, né? Alguns tempos atrás aí, alguns dias atrás aí, aconteceu algumas coisas comigo lá em viagem e tal, e a gente começa a refazer tudo. Por quê? Não adianta tu tá apegado a algumas coisas quando num piscar de olhos tu pode não estar mais. E aí? Então nós precisamos pensar que tudo é movimento, tudo muda. Então não adianta eu querer... na verdade, o falar é mais fácil, né? Mas a gente precisa perceber que funciona assim. A impermanência, ela a transformação, ela permanente. É a impermanência é permanente. A qualquer momento, tudo pode mudar. Então, se faz parte do sentimento escorpionino isso, eu preciso entender que isso vai acontecer. Pode acontecer. E que eu não adianta, e que eu não posso, ou eu tenho que sofrer menos se acontecer. Certo? Então eu preciso me preparar. Então, quando essa energia escorpionina que entra agora na quinta-feira, dia 23, ela vai entrar assim como assim, ó. Eu vou entender alguma coisa instintiva que eu tenho que é muito importante. Uma relação com o meu trabalho, relação com a minha mãe, relação com meus amigos, sabe? Relação com a minha religião, relação com a minha profissão, enfim, algum tipo de coisa que eu acho extremamente importante. Isso quer dizer, aonde está o meu escorpião, né? No meu mapa. E aí eu tenho que entender que aquilo, ela pode mudar. Eu não posso querer que aquilo seja controlado por mim para fazer aquilo que eu quero. Não existe isso. Existe o que vai ser, não o que tu queres. Claro, a gente pode se preparar, a gente pode se ajeitar. Então, o que acontece? Vai pegar essa interiorização agora nesse mês, vai entrar para dentro dela e vai até o fundo do poço, para poder entender até que ponto isso está te fazendo bem ou mal. Sabendo disso, quando tu voltar do poço, tu vai voltar como uma fênix, que a gente diz, né? Quando volta, escorpião volta como uma fênix. Por quê? Porque daí ele vai saber todos os caminhos que ele vem subindo do buraco, ele vai olhar toda a superfície toda até chegar lá em cima. Quando ele chegar lá em cima, ele tem a experiência total de tudo que aconteceu. E essa experiência pessoal dele é a experiência de todo mundo. Todo mundo passa por algum tipo de coisa. Então, esse sentimento, essa energia, é uma energia de cura. Então, o escorpionino, ele é um baita de um cirurgião, se tiver na casa 9, por exemplo, na casa 10. Ele é milimétrico, porque ele mexe naquilo que é... Salvar uma vida é quase... A gente pode considerar quase uma como é que se diz? Um milagre, né? Pode considerar uma coisa de Deus, tu conseguir salvar a vida de alguém. Então, os cirurgiões... Eles têm sempre ou signo, ou um Marte, ou um Plutão, num lugar aonde, ou é na casa 8, que é de escorpião, ele tem uma coisa muito expandida nesse signo. Porque eles são milimétricos, eles vão lá na ferida e conseguem curar. Por quê? Porque eles têm essa equilíbrio emocional em todas as fases de alguma coisa que aconteceu na vida. Eles têm essa experiência. Então, emocionalmente, eles são muito equilibrados. Aqueles que trabalham isso em si, né? Como podem ser muito desequilibrados se não tiver nada. Daí ele é vingativo, ele é isso, ele é aquilo, sabe? Mas é uma energia muito boa se utilizada pro bem, se estudada, se melhorada. O lado positivo e fazendo as pessoas enxergarem, né, a importância dessa transformação. E aí, tu me falando isso, me veio muito o pensamento da questão da transição planetária, porque a gente está numa energia de provas e expiações, entrando numa de regeneração, precisa ter a transformação, porque é uma questão de evolução. Então, quando a gente entende isso, tu tem que perceber que é necessário uma mudança. É necessário deixar para trás coisas
que às vezes não são boas, mas a gente sabe lidar com aquilo. Então, deixar de ter medo, porque às vezes é o medo do que vem. E aí, às vezes, a pessoa não consegue se desapegar porque ela é insegura em algumas coisas. Ela não vai para o outro lado, que é a transformação. Exatamente. Fiz essa... Pensando agora, né? O quanto aí tem uma energia de escorpião daqui um pouco. Que precisa mudar. Precisa Precisa mudar. deixar de lado. Um lado que eu acho negativo no escorpionino, e nesse sinal de escorpião que está entrando agora, é o controle. Sabe? A gente quer controlar. Em alguma área da vida, a gente quer controlar. Aí eu vou fazer uma pergunta. Tu consegue controlar o tempo? Gostaria, mas não. Mas não dá. Né? Então, aí, amanhã nós vamos fazer um serviço de rua. E aí cai uma pancada d'água. Como é que tu vai controlar isso? Não tem como controlar. Tu precisa antecipar, adiar, modificar. Quer dizer, é uma impermanência. Tu precisa fazer diferente. E aí, como tu é um controlador, tu começa a te sentir mal porque não vai conseguir fazer aquilo que tu queria. Mas aí, como é que tu vai viver desse jeito? Então, o controle escorpionino, ele é muito forte porque ele é um controle emocional. Ele quer controlar emocionalmente as coisas, a pessoa, o espaço, o grupo, emocionalmente. E não tem como fazer isso. Uhum. É muito difícil. Ninguém tem esse controle, então sofre muito. Ao mesmo tempo, sendo controlador, vamos dizer que ele é um emanador de energia boa. Então, ele tem a imposição de mãos, ele faz um reiki maravilhoso, ele consegue fazer uma oração muito forte para aquele grupo, e ele daí já não está sentindo, mas ele está transmutando. Parte positiva. Uhum. Entende? Então, a gente tem que saber usar o que a energia nos traz. Então, depende do quê? Da experiência pessoal de cada um. Né? Então, o escorpionino, o pisciano e o canceriano, eles trabalham com água, eles têm uma imposição de mãos muito forte, se eles souberem trazer essa energia e entregar para as pessoas, porque eles vão também se beneficiar com isso. Ao mesmo tempo, são muito sofríveis em função de trabalhar com a parte da água, né? Trabalhar com esse elemento. Porque esse elemento é um elemento de sentido, que é o que a gente mais sofre na nossa encarnação. Então, eu entendo o escorpionino assim como uma limpeza interior de cada um de nós e que a gente tem que aproveitar para fazer, porque daí tu internaliza a si, não deixa as outras pessoas. Se a gente fizer só pela gente, já está muito bom. Eu consegui te entender, tirar essa coisa de querer controlar, de querer emocionalmente fazer tudo pro outro, ou querer que o outro faça tudo para ti, tu vai ficar muito melhor. Se tu souber onde é que tá esse negócio em ti. E aí tu vai trabalhando isso para vir lá do fundo do poço e chegar em cima e entender como é que tu vai resolver esse problema. Então, esse mês agora, né, do escorpião, que entra aí a partir do dia 23 de outubro, que tu falaste, ele convida muita gente a fazer essa introspecção. Essa introspecção. Tipo, se puder ter a oportunidade de fazer um retiro, fazer uma meditação. O autoconhecimento está muito propício. Acalmar tua mente, teus pensamentos para ti. É como se tu tivesse a oportunidade de botar todas as tuas questões que ainda estão aí sem respostas, e buscar uma resposta ou alguma coisa e botar nas caixinhas certas. É como se tu fosse arrumar o teu guarda-roupa interno. Esse mês te traz essa possibilidade, pede isso. Exatamente. E se a gente pensar agora, está me ocorrendo o seguinte, por exemplo, então a gente começa na casa 1, escorpião, ele rege a casa 8. A gente começa na casa 1, que somos nós, na hora que a gente nasceu, no momento que a gente nasceu. A gente não sabia praticamente nada, a gente vem
aprendendo com os outros. Daí vem na 2, na 3, família, na 4, família, na 5, o mais em torno, os amiguinhos, aquela coisa, na 6, o trabalho, na 7, a primeira relação. Depois da 7, é assim, ó, na 7ª casa, tu começou a aprender com pessoas de fora. Começou a te relacionar, tu começou a te entregar emocionalmente, talvez, para aquilo. E tu começa a aprender. E começa a bater com aquilo que tu aprendeu em casa. Né? Com a tua infância, com a tua adolescência. Mas aí chegou no mundo do trabalho ali, depois da casa 6, eu vou considerar no mundo do trabalho, tá? Tu começa a ter o envolvimento com outras pessoas, elas começam a te enxovalhar de coisa nova. E aí tu fica cheio de interrogações. Na casa 8, em Escorpião, tu precisa botar isso tudo, que nem tu falou, nas caixinhas, ajeitar pra te seguir. O que serve, o que não serve. O que serve, o que é isso, o que é bom, o que eu sou, papapá, ajeitar tudo, porque tu vai seguir. O próximo signo qual é? Sagitário, tu tem que ter o quê? Foco. E aí tu vai com essa cabeça cheia de coisa? Não, tu internalizou, limpou tudo, deixou só aquilo que tu realmente sabe como é que tu vai te comportar perante ao mundo, e quando tu chega em dezembro, em Sagitário, no próximo mês, tu aponta a flecha para aquilo que tu quer. E sai na busca. Né? Quando chega em dezembro, lá no Natal, fim de ano, tu já tá em Capricórnio. Capricórnio, tu quer realizar aquilo que tu apontou. Mas tu precisa arrumar agora. Porque em Libra vem esse monte, essa enxurrada de informações na vida da gente. Tô fazendo o caminho do nascimento até... Porque é a mandala astrológica. Começa na 1, termina na 12, né? Estamos em lua nova, é exatamente isso. Então tá começando um assunto agora. Então a gente precisa ter isso bem claro. Então agora, em Libra, a gente tá com todas as informações, tá com tudo equilibrado. Como é que a gente vai fazer? Bom, fora tá equilibrado, vamos ver dentro. Como é que eu tô? Aí, Escorpião. Vamos se limpar, vamos verificar todo o caminho para quando a gente chegar na superfície, a gente entender qual é o caminho que a gente vai tomar, para onde eu vou apontar a flecha, Sagitário, aí, né? Para onde é que eu vou? Não é? Então, realmente precisa se equilibrar emocionalmente nesse próximo mês. E como é que a gente faz? Retiro, não é? Retiro interno, uma boa leitura, uma internalização, uma meditação, se recolher. Né? Se recolher. Não é mais tanto e avaliar. Vida externa nesse momento, mais interna, fazendo suas... A gente continua fazendo tudo, só que a gente está preocupado mais com o interno, porque o ano já está... A gente precisa fazer uma limpeza. Daqui a um pouco já veio outro. É interessante. Então é tudo uma sequência. Essa é a mandala astrológica, essa sequência toda. A gente trabalha uma historinha todo ano. Então chega nessa época, a energia do planeta, a energia da sideral, a energia do mundo, ela tá te trazendo essa possibilidade. Se tu consegue ter olhos para isso e fazer, é um bom momento para fazer. Por exemplo, agora ali, a gente está com Mercúrio e está com Marte em Escorpião, na casa 11. A gente está entrando, o Sol já vai para ali, a Lua também. Então a gente vai estar com 4 planetas, tudo em Escorpião, daqui a 4 dias. Tá? A Lua amanhã já vai estar, eu acho. Mas o Sol entra no dia 23. Mercúrio e Marte em Escorpião naquela casa lá, 11, isso quer dizer o quê? Marte e Mercúrio. Marte quer fazer, Mercúrio pensa e fala. Então, assim, cuidado com a fala, porque tu pode estar fazendo as coisas sem pensar, pode estar falando as coisas sem pensar. Para quem? Para o grupo. Então tu tem que ter um cuidado ali naquilo que tu vai dizer, porque o que tu vai dizer é aquela coisa muito arraigada, é escorpionina, né? É a coisa emocionalmente forte para ti. Então tu vai estar com uma palavra muito profunda. E nem sempre as pessoas querem ouvir a profundidade das coisas. Ou se tu fala muito profundo sobre algum assunto, tu pode estar melindrando a pessoa que tu está falando. Ou, na verdade, aqui o grupo que tu está falando. Então, vamos dizer, esse pessoal aí que é
muito conhecido, pessoal que lança opinião no planeta, na cidade, no país, no mundo, ele tem que saber o que vai falar. Ele não pode sair falando qualquer coisa. Ele é um formador de opinião. Porque ele é um formador de opinião. E ele tá ali, ó, 20 graus de Escorpião Marte, 20 graus de Escorpião Mercúrio. Estão em conjunto. E esses dois é a fala forte. É o fazer sem pensar. Sabe? Então, e em Escorpião, isso é bem profundo. Então, se a gente pegar isso a nível de mundo, essas falas que estão por aí, elas estão, às vezes, é um besterol, às vezes é uma coisa muito importante, e tudo está mexendo com a população, tudo está mexendo com a parte social. Sabe? Então, isso é o momento de agora. Agora o Sol vai iluminar tudo isso, ele está entrando em Escorpião. Então, essas coisas a gente precisa perceber que tem um caminho. Ele não define, a astrologia não define caminho, mas ele mostra. Se tu quiser utilizar ele, vai ser muito mais fácil tu passar naquele momento do que tu não saber e não passar, e não aproveitar. Não é porque tá ali, tá na cara e tá muito próximo. Para mim tá praticamente igual o que tá acontecendo no mundo, né? Então, assim, daqui a 2 dias, dia 23, hoje é 21, né? 22, 21, né? A gente tá com o Sol em Escorpião. Um baita signo para a gente fazer uma limpeza geral na emocionalidade. E responsabilidade. Nossa. Todo ano tem que fazer isso. É necessário? É necessário. Na verdade, a gente tinha que fazer sempre. Porque daí a gente não teria aquele lixo lá para tirar todo ano. Tem gente que demora anos para fazer. Né? Verdade. E quem trabalha com isso faz sempre, então tá sempre mais leve, mais tranquilo, mais consciente, mais entendedor de si, que é o mais importante. A gente não precisa entender os outros, a gente tem que se entender. A gente se entendendo, a gente consegue daí entender o outro. Não é? Muito bem, gostei muito dessa explicação. Eu acho que se faz necessário, né, José Luiz? Porque às vezes as pessoas elas acabam criando um preconceito muito grande de alguns signos, assim como tem umas falas que não são legais de virginiano, por exemplo. A mesma coisa é Escorpião. Isso. Aí tem lá do signo de Câncer também tem algumas coisas. Que é muito todo o coração, então acaba sendo o chorão da história. Mas não é isso. Não. É muito interessante a forma que tu explica, porque a gente começa a entender que todos nós temos todos os signos em determinada área da nossa vida. E que se não tiver em equilíbrio, não tiver esse entendimento daquilo que precisa ser melhorado em cada signo, né? Em cada área, né? Cada porque área, se tu souber o signo que está naquela área da vida, tu vai entender a forma como tu trata aquela área da vida, a né? revolução solar é extremamente interessante, porque tu pode trabalhar dentro dos 12 meses aquilo que daqui um pouco pede aquele tipo de energia, aquele cuidado. De energia naquele mês. E o mapa natal em si, para saber qual é a área da tua vida que tu trabalha de acordo com aquela energia, aquele planeta, aquele signo. Porque trabalhando daquela forma, tu vai entender como é que tu vai te comportar naquele momento. As situações, elas vão estar claras. E aí, quando chegar aquela situação, tu já sabe que, mas o meu comportamento sempre é esse. Bom, vou fazer assim, assim, assim. Definir. Que daí fica mais fácil de passar. Vejo como é importante daqui um pouco os pais aí que têm os filhos pequenos ou estão se programando para ser pais e de tu entender assim, por que aquele filho nasceu naquele mês, naquele dia, naquele horário. Ali define o signo, o ascendente, a lua, e tu já começa a perceber a personalidade desse serzinho que tá vindo. Claro, depois ano a ano tem a revolução solar, mas se tu sabe
quais são as características desse Isso. ser humaninho, tu já sabe lidar melhor, tu já sabe, e daqui a um pouco tem coisas ali que vão se conflitar contigo, pai ou mãe. Então, tu sabendo lidar com isso, tu já sabe, bom, essa personalidade pode ser tratada de tal forma. Exatamente. Daí como é que tu vai dirigir o ensinamento, Exato. né, para aquela criança? Não é a mesma do outro filho. Não. Não é a mesma do outro filho. Não, é diferente. Então, esse é assim. Mas eles são gêmeos. Mesmo assim. Porque vão ter características que tu vai ensinar de uma forma e cada um vai entender de um jeito. Então, é muito bom porque tu consegue planejar isso. E a gente, olha, sinceramente, não tem planejamento nenhum quanto a isso, né? Vai fazendo de acordo com o que aprendeu. Eu aprendi com meu pai, com meu avô. É muito engraçado, porque eu planejei o signo do meu filho, né? E ele nasceu no signo que eu queria. Mas ele não é aquilo que eu queria. Claro que não, né? Ele é um ser humano... diferente daquilo que tu queria. Nossa, aprendo muito com ele, venho desde que ele nasceu. Exatamente do momento que ele nasceu em diante... Eu achava que ia ser tudo um mar de rosa no sentido calmo, tranquilo, porque eu me dava bem com as pessoas do signo dele. Mas eu não tinha todo o entendimento que eu adquiri depois do nascimento dele, né? Saber a questão de ascendente, de lua, de personalidade mesmo. Personalidade. Né? A personalidade desse espírito que veio. Que a gente tem coisas que a gente está aprendendo, ensinando e tentando, né, que seja bom cada vez mais. Então, o aprendizado é muito grande. Sim, não tem como a gente pode até, mas é por causa do que a gente pensa em relação à astrologia. O signo, eu quero um leonino, eu quero um sagitariano, eu quero um ariano, eu quero, pelas aquelas coisas que a gente ouve, aquelas brincadeiras ali no horóscopo e tal. Mas tem muita coisa ali, porque na verdade, assim, a gente define, né? É uma fotografia do céu no momento que a gente nasce. Só o que é isso? Isso são as posições dos planetas em toda a mandala astrológica naquele momento, naquele minuto, naquele segundo, sabe? Naquela latitude, naquela longitude, naquela cidade, naquele local. Enfim, tem uma matemática muito grande que define quais os possíveis movimentos daquela pessoa na encarnação. Porque quando a gente reencarna, a gente já está ali com como é que se diz? A escrita pronta. Vou fazer isso, vou fazer o planejamento reencarnatório. Isso a gente aprendeu. É verdade. O planejamento reencarnatório já está. E nada mais é um mapa do que o desenho do planejamento encarnatório. Perfeito. Ele está ali mostrando. Ele não quer dizer que ele vai fazer. Tu tem que fazer exatamente como está ali. Não, mas tu tem que entender que as influências que tu tem dos planetas no teu mapa vão fazer com que tu tome, que se apresente para ti alguns tipos de possibilidades e não outras. E dentro dessas possibilidades tu vai ter que tomar decisões. Mas por que não aparece? Não, porque tu definiu antes de nascer, na reencarnação, o teu caminho. Então vai aparecer para ti, por isso que os planetas vão estar assim, vão estar mais ali, mais lá. Por isso que tu nasce numa hora. Perfeito, por isso, entendeu? É isso. Então é um mapa. Isso define. Muito bem. Obrigada pelas explicações. Acho muito interessante de vez em quando a gente ter essa aula, porque foi uma verdadeira aula que tu deste aqui, falando sobre essas características, tanto do signo de Libra quanto de Escorpião, né? Pelo menos assim, alguns preconceitos caem por terra e a gente começa a entender que todos nós temos essas características. Então, muito obrigada. Nós vamos falar um pouquinho mais hoje, agora, sobre Outubro Rosa. Afinal, estamos indo já para a finaleira do outubro, né? E esse mês foi o escolhido para a gente poder olhar um pouquinho mais, né? E olhar com lupa
Então, o rosa, porque ele é o feminino, porque ele fala da questão do câncer de mama. Eu, que já tive câncer de mama, então eu sei o que é estar de um lado e sei o que é estar do outro. Então, eu acho extremamente importante a gente falar, claro, né? Na verdade, nós temos que ter esse olhar em todos os meses, não só outubro, mas outubro ele foi eleito aquele mês que realmente vamos ter eventos, palestras, falas e várias coisas acontecendo aí nas instituições e incentivando as mulheres a fazer os exames, né? Mamografia, ecografia e também o exame de toque para perceber às vezes se tem alguma coisa ou não. Então, eu quero falar um pouquinho sobre, né, o meu processo quando eu tive em 2019. Eu recebi o diagnóstico do câncer de mama e é sempre impactante. É sempre impactante quando tu recebe um diagnóstico e vem muito assim de encontro aos preconceitos que existem na nossa sociedade. Hoje está muito melhor, é muito mais falado, e a gente sabe que tem cura, que tem tratamento cada vez mais com muita tecnologia, mas a gente vem de históricos das nossas ancestrais de que câncer era sinônimo de morte. Então a gente que passa por esse processo, a gente ainda consegue perceber no olhar das pessoas, às vezes, mesmo elas não falando, o olhar fala muito. O olhar de penalidade, o olhar de coitado, o olhar de, ai, será que vai conseguir? E achando que a pessoa já vai morrer e tal. E não, hoje nós temos tratamentos muito eficazes, a gente tem como tem mais estudos a respeito do como prevenir, que não só o exame, mas ele é extremamente importante, né? Mas de alguma forma tu prevenir através das tuas atitudes aqui enquanto ser humano, que é olhar para tua alimentação. Então, realmente a alimentação ela precisa ser modificada. Tu olhar para o teu corpo físico e ter exercícios regulares, né? De forma sistemática. Um sono bom e saudável. E ter esses momentos de buscar a tua paz, a tua harmonia interior é extremamente importante. Então, eu falo porque tudo isso eu tive que modificar para que eu conseguisse curar. Eu precisei curar o interno. E o interno é a conscientização do que estava acontecendo. Eu, uma pessoa muito espiritualizada, dedicando muito a minha vida para isso, ainda assim tive esse diagnóstico. E eu digo assim, ainda assim, porque a gente é muito questionada, como tu, uma terapeuta, trabalha com espiritualidade, mas não, por que não eu? Talvez eu não tenha cuidado de outras coisas que foram importantes também, além da minha parte espiritual. A questão da espiritualidade, eu saber lidar com isso, entender, me ajudou a passar pelo processo que muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas entram num estado de depressão muito forte, não conseguindo transcender isso e acabam realmente tendo, né, um resultado bastante negativo, muitas vezes chegando a óbito. Sim. Porque não estão preparados para fazer o processo da transformação que tu estavas falando agora. O quão importante é a gente estar aberto para a mudança, a transformação. Entender que esse caminho que eu estou não me serve mais, eu preciso ter essa clareza que eu preciso ir para um outro caminho. E nesse processo de mudança, eu vou ter que deixar muita coisa para trás, ter que deixar hábitos, vou ter que deixar situações, pessoas e olhar para frente e olhar para a cura.
Eu me lembro que quando eu tive esse diagnóstico, antes mesmo de ter o papel escrito, falando tudo, por causa a biópsia que precisa ser feito, né? Então, assim, passa pelo processo de ter a desconfiança. Aí tem os exames, tanto o exame de toque quanto o exame da ecografia mamária e a mamografia. Bom, a partir dali existe algo, já foi detectado. Daí tu já acendeu todos os alertas possíveis e imaginários. Aí tu vai para para biópsia. Daí na biópsia vai determinar o que é o nome daquilo, quantos centímetros e tal. Tá. Sentimento. Aí vem realmente aquilo é ou não é. Então, quando o resultado daquilo realmente é um resultado positivo para a doença, ali tu tem que fazer uma escolha. Naquele exato momento, tu tem que fazer uma escolha. E às vezes, essa escolha são dias, são horas, são dias que tu precisa dar o start e ver o que eu vou fazer. Porque a tomada de decisão naquele momento, de tu seguir ou não, é tua. Independente de quem tá ali no teu lado, independente de quem são as pessoas que vão estar contigo ou não vão estar contigo. Porque é uma transformação extremamente necessária para que haja uma cura, uma provável cura. Então, naquele momento, tu vê que é importante tu tomar a decisão e como que vai ser isso a partir dali. Porque muitas vezes, doenças assim incisivas, como câncer, tu vai se deparar com situações que tu não imaginava. Principalmente questões a nível estado emocional, o teu, Sim. como que tu lida com isso, como que tu lida com as pessoas. Às vezes as pessoas saem da tua vida Como as porque elas não pessoas lidam sabem, contigo, né? porque elas não sabem lidar com aquilo, então é melhor eu Uhum. bater em retirada, e isso acontece sim. E algumas pessoas entram na tua vida. Então é uma tomada de consciência grande, é um descortinar de realidades. Mas o que eu quero dizer assim, ó, a decisão é nossa, a decisão é interna. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar isso. Como que eu vou fazer essa mudança? Eu preciso, é eu agora, sou eu que preciso fazer essa transformação. Então, no meu caso, eu tive que tomar essa consciência de que o que me levou a tal situação. Claro, eu já tinha uma predisposição, eu vinha há praticamente 20 anos fazendo exames de 6 em 6 meses, até que chegou um determinado momento que a coisa aconteceu. Ok, aconteceu porque talvez eu não tivesse olhado para outras coisas que eram importantes. E no meu caso, foi muito das questões físicas, no sentido, o sono, eu dormia muito pouco. Eu me treinei desde a adolescência para dormir pouco, porque eu achava que dormir era perda de tempo. É um conceito errado, totalmente errado, e que a gente só vai entender depois quando tu começa a buscar e pesquisar e tudo mais, né? Porque tem coisas que não são muito faladas. Sim. A questão da alimentação, então, assim, eu não cuidava muito essa questão de uma alimentação saudável, regrada e respeitar os horários. Eu, exercício físico não fazia muito, também não olhava para isso. E assim foi, questões que foram realmente minando a minha saúde. Até que chegou um determinado momento que algumas questões emocionais também, e a gente não pode deixar de falar. E aí chega um determinado momento que as tuas células, elas meio que. Uma parte das células, elas se revoltam, digamos assim, né? E a gente tem que começar a olhar para isso.
e buscar a cura emocional, a cura física, a isso. transformação. Dizem, né, que câncer ele tem muito do emocional, não é? Então, depende muito de cada um, é claro, né? Mas, na verdade, é como tu vai, multifatorial, né? como tu vai encarar essa É situação. como tu vai encarar, mas tu entender que existe. Então, é um momento, é como se tu estivesse de frente pro espelho e tu vai olhar cada área da tua vida e tu vai enxergar que é necessário tu realmente olhar para aquilo e trazer. Porque antes estava lá no teu subconsciente ou até mesmo no teu inconsciente. E tu tem que olhar e trazer isso. Chegou, deu de brincadeira, vamos olhar e transformar isto. E claro que o teu estado emocional, ele tem que ter a ajuda profissional, tu tem que ter ali, porque se até agora tu não havia mexido naquilo por alguma coisa, por alguma dor, ou até mesmo por uma falta de consciência, agora é o momento de tu olhar. Então, quando tu olhar para aquilo e tu te deparar com algo que vai doer, tu precisa de alguém que te segure tua mão, precisa de alguém que te dê um apoio, tu precisa de alguém que te dê um abraço, um carinho, dizer tá tudo bem, nós vamos passar junto por isso, é possível. E agora nós vamos entrar no signo de Escorpião, que é o momento de fazer isso. Que é o momento de fazer é o possível. isso. É de que se foi... auto-entender o que está acontecendo comigo, né? É possível passar por isso. É claro que se eu preciso de ajuda, porque eu não tenho essa experiência, senão eu não estava nesse local. E aí, com essa ajuda, eu vou conseguir sair. Todo mundo consegue sair desde que... É uma tomada de consciência muito grande. Nesse tipo de doença, se tu consegue identificar ela cedo, geralmente tem solução. Mas eu vejo, e antigamente também a gente via muito falar, as pessoas não queriam saber para não ficar doente, ou para, enfim, como assim não quer saber? É exatamente o contrário. Tanto que tem aquela máxima que diz quem procura acha, e no câncer quem procura acha e consegue resolver cedo, consegue a cura. Porque as pessoas têm medo de achar, ora... Mas a gente é mortal, não tem como não acontecer. A gente fica gripado de uma hora para outra. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. E aí, sabe o que é isso? É aquele controle. Aí até vou fazer uma relaçãozinha rápida aqui, que é o seguinte. Por que é rosa? Por que é outubro? Rosa feminino, né? Outubro, mês de Libra, feminino, mês da beleza, mês da mulher, não é? Em todo mundo. E depois nós vamos para novembro azul, né? O novembro azul, que fala do câncer de próstata, né? E a gente está falando de doença, né? Câncer de mama e câncer de próstata. Mas inicia agora na beleza, por quê? Porque eu não tenho o câncer, tu não... Todos, né? Não se enxerga. Mas quando ele vem à tona, quando ele aparece para os outros, o mestre de cerimônias aquele, né? Ele não mostra. Né? Estamos em outubro, estamos em Libra, não tá, mas aí quando mostra, tu fica desequilibrado. Porque tu não tinha. O que eu vou fazer agora? Se a minha relação é com essas pessoas aí fora, o que eu vou dizer? O que as pessoas vão dizer de mim? É isso que acontece. Essa energia é uma energia libriana também. E aí a gente tem que internalizar no signo que está entrando para poder se salvar, para poder se melhorar. Mas só vai se salvar se entender que a impermanência das coisas não é aquilo que os outros estão vendo, que os outros estão dizendo, que os outros estão fazendo, que vai te curar. Tem que entender que tu vai te curar. Escorpião, entra para dentro, examina tudo com ajuda, lógico, com tudo que é necessário para que tu possa subir emocionalmente, porque é uma doença muito emocional, e geralmente tu vai sair. Agora não pode negar, não pode querer ter o controle e achar que isso nunca vai acontecer contigo. Não dá pra negar que existe aquilo ali. Porque porque eu aqui... Não é isso. É o corpo físico. É tudo que tu passou, é a tua emoção, é o teu movimento todo. Então, ele se relaciona com efeitos de sinais astrológicos, né? Na verdade, dos astros do céu. Aí. A gente está falando de Vênus
que é o feminino, e de Marte, que é o masculino. Então, outubro, rosa, novembro, azul. Outubro, Vênus, novembro, Marte. Interessante, Por né? que botaram isso? Gente, Será que é coincidência? entendeu? Então não é. E a gente precisa entender que isso está tudo relacionado. A gente precisa ter uma noção um pouco fora do nosso umbigo, né? Um pouco maior, mais abrangente, porque as coisas estão linkadas. Né? Uhum. Em todos os sentidos. Elas estão linkadas em todo mundo, elas estão linkadas em todo lugar. É só a gente tentar entender. Se a gente procurar se entender, procurar estudar um pouquinho mais, procurar se estabilizar, a gente vão começar a aparecer situações que vão te trazer a clareza, né? A lucidez de coisas que tu não tinha. É só procurar. É bem simples. Interessante, né? A forma como a gente encara as coisas faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, é aquele momento da escolha, como eu vou lidar com isso. Eu aceito ou não aceito. Até, inclusive, já vi tu contar essa história, né? Assim, e me lembro de umas partes que eu acho muito legais, que é como é que eu me comportei. Era bem ao contrário daquele depressivo. Sim. Sabe? Era com uma autoestima alta. E isso faz com que a gente saia de uma situação adversa. Não isso tem muito a ver com a questão, quando a gente fala em câncer, a gente sempre pensa que o tratamento é bem invasivo. Então, um tratamento com quimioterapia, com radioterapia. Então, a gente pensa assim, vou perder o cabelo. Para a mulher, isso é uma coisa bem, bem difícil, né? Então, assim, como eu tinha um apreço muito grande pelo meu cabelo, era até hoje vendo, acho que até era demais. Eu ia 2 vezes por semana no cabeleireiro, então é todo um processo, né? Desapego, né? Exatamente, eu precisei desapegar. E aí, quando eu tive a constatação que eu ia ter que fazer a quimioterapia, logo pensei nisso. E daí, naquele momento, deu uma baqueada, assim. Mas a gente não consegue explicar algumas coisas que acontecem, né? Então, na mesma semana que eu recebi aquela notícia que eu ia ter que fazer a quimioterapia, no final da semana, assim, eu tava sentada e zapeando, assim, algumas coisas na TV. E isso também foi um hábito que antes eu não me dava essa permissão de sentar e ver alguma coisa e tal. E aí tava zapeando e parou num enunciado de um filme. E aquele título me chamou atenção. E foi... Agora eu não me recordo bem, tá? Mas aquele filme eu olhei, ele foi extremamente importante, porque falava de uma situação, de uma pessoa, de uma mulher que tinha um determinado cabelo, ela não aceitava, a mãe não aceitava, e ela fazia todos os dias uma transformação. Eu vi esse filme. Eu acordava super cedo para arrumar o cabelo. 6 horas da manhã. Pro marido não ver, o namorado, nunca né? sabia que ela tinha o cabelo crespo, assim, porque a mãe chegava às 6 horas da manhã, pé por pé, assim. Ela abria a porta, a mãe fazia a chapinha e ela deitava de novo. E ela estava sempre linda e maravilhosa. Até quando chegou no aniversário dela, que ela queria noivar com aquele namorado, achava que ele ia dizer para ela, já estavam há 2 anos junto, alguma coisa assim. E ele não fez isso. E ela ficou extremamente triste, chateada e perguntou para ele por quê. Ele disse: mas como a gente nem se conhece, a gente nunca tomou um banho junto, a gente nunca foi pra praia junto. Toda vez que ela teria que molhar o cabelo, daí o cabelo ia ficar crespo, ela se esquivava disso. Uhum. E aquilo ali fez ela ter uma tomada de consciência muito grande da não aceitação do cabelo. E o quanto aquilo implicava na vida dela. E ela, uma profissional maravilhosa, uma mulher bonita, tudo. Bom, a história daquele filme, Em Busca da Felicidade, eu não acho que era o nome. O filme em si me trouxe uma tomada de consciência de que meu cabelo era só um acessório. E que eu estava cultuando um acessório que eu podia ter outro acessório.
que era se eu quisesse usar peruca, se eu quisesse usar os turbantes lindos e maravilhosos que depois eu usei. Então eu fui ressignificando e olhando para algumas coisas ressaltando algumas coisas em mim. Isso foi elevando a minha autoestima cada vez mais, e eu digo que depois disso a minha autoestima realmente ela se elevou, porque eu não dei ênfase para a parte ruim, para a parte negativa. Eu encarei de frente, as pessoas te olham, mas daqui um pouco elas estavam te olhando porque elas estavam vendo o quão diferente eu estava e até mais bonita. E, tipo, não fazendo daquilo um sofrimento. Foi muito, foi um grande aprendizado, na verdade, para mim, um grande aprendizado para quem estava no meu entorno, um grande aprendizado até para os médicos, as enfermeiras, né? Então, hoje, passado aí 6 anos, eu não preciso mais nem tomar nada de remédio, continuo fazendo anualmente os exames, enfim, porque tem que cuidar, Sim. né? Mas, enfim, foi um grande aprendizado. Isso eu passo muito para as pessoas. A forma como tu encara. Isso é tudo. Não é só. A gente está falando do câncer de mama, mas isso é para tudo. Todas Na as tua doenças. vida, todas as adversidades que vêm. Como que tu vai encarar isso? Porque tudo aquilo, da forma como tu encara, a energia que tu tá vibrando, a energia que tu emana é o que vai fazer tu atrair. Então, se ó, eu sei que vai passar, eu sei que isso é só um aprendizado, isso vai passar, começam a vir coisas boas, coisas novas, coisas diferentes. E é isso que as pessoas precisam entender quando elas recebem um diagnóstico. Não, o diagnóstico não é sinal de morte, não é sinal de fim. Talvez seja o sinal de fim da forma como tu vinha se tratando, a forma como tu vinha lidando com algumas coisas. Daquela forma não dá mais, tem que ser diferente. Então hoje, né, falo abertamente sobre isso, é muito tranquilo, dou palestras. Nessa época, é uma época que a gente é bastante solicitado para isso, para trazer esse outro olhar para as pessoas, porque a gente sabe que todos os dias muitas mulheres são acometidas de câncer, recebem seus diagnósticos, assim como outras doenças, né? Não serve só para o câncer, mas estamos falando sobre isso agora. E isso é para tudo. É a forma como tu encara, a forma como tu vai, tipo, é mais uma situação que eu vou ultrapassar. O que eu tenho que fazer? Ah, tem que fazer todos os tratamentos que te dizem, tem que fazer. Tem que tomar o remédio? Tem que tomar. Mas até essa forma de tu encarar faz com que aqueles efeitos colaterais que o tratamento traz sejam minimizados. E para mim foi isso que aconteceu. Algumas coisas aconteceram, mas eu consegui tirar isso de letra, como se diz, e muito menos do que pessoas que eu vi, que eu tratava e tal, porque não tem aceitação e elas entram naquela coisa do olhar do outro. Então, elas se norteiam pelo olhar do outro. E não, a gente tem que se nortear pelo aquilo que é possível. Se tem pessoas se curando, então eu também posso me curar. O que elas fizeram? Elas olharam para isso, então é isso que eu tenho que ver. É isso que eu tenho que olhar e eu tenho que buscar entender o que é, me transformar e estar aberta para a cura e a transformação. Tu vê, o signo de Libra é um signo fixo. Ele tem dificuldade de mudar aquele olhar e o interesse dos outros por si e dele pelos outros. Então, os outros são muito importantes. É difícil dele entender que depois que ele adquiriu uma doença, por exemplo, ele precisa mudar, transmutar em Escorpião, que é o próximo, essa coisa. Então, dependendo da posição, né? E no teu caso a posição é invertida, um é antes do outro. Então, isso faz com que tu transmute no outro, entendeu? Olhando o outro, vendo o outro, entendendo o outro e tu vai mudar. E tem gente que não consegue. É exatamente o que a gente estava falando de energia, né? Então, o feminino, a beleza, a coisa bonita, sabe, o equilíbrio, a escolha, tudo é Libra. Mas depois, quando entra em Escorpião,
Isso tudo tem que transmutar, porque tu não consegue controlar a beleza, tu não consegue controlar o equilíbrio, tu não tem controle. E não tendo controle, precisa aprender que isso é impermanência. Então tu vai aprender em Escorpião tudo, e quando tu crescer, entender tudo, tu vai estar com uma vida completamente diferente, vai estar fazendo diferente. E quando as pessoas não fazem isso, perderam a beleza e não vão encontrar mais porque perderam, sei lá, o cabelo, alguma coisa assim. Aí, entendeu? Aí vai para o lado negativo, né? Negativo do escorpionino, por exemplo, vai para o lado negativo, vai para baixo. Uhum. Então fica ressentido, não cresce, fica depressivo. Exatamente esse tipo de coisa. Então, outubro rosa, novembro azul. Né? E tem muito a ver. E essas relações, tu tá falando da tua experiência, que é uma experiência de N pessoas que, se tomassem a mesma atitude, provavelmente estariam muito melhor, ou não teriam ido embora. É, isso aí. Então, estamos chegando ao fim, José Luiz. Quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, explicando um pouquinho mais sobre astrologia, sobre alguns signos, sobre algumas coisas que nos acontecem em função dessa energia da astrologia, né? E hoje a gente íamos falar, e no fim não deu tempo, sobre aquele assunto, né, o apagão global. Quem sabe na próxima, se isso é uma verdade, se realmente isso vai acontecer, quais são as tendências, enfim, né? Então a gente tá cada vez mais ouvindo em todos os lados, e eu gostaria de saber até onde isso é a verdade, até onde a gente tem que se preparar, enfim. Mas, então, vamos deixar esse assunto para a próxima vez. Vamos deixar essa pauta aí pro próximo, tá? Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. A gente tá aí com o ICF Construtora, é uma construtora inteligente, ICF Construtora Inteligente, que fica ali na região de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Eles têm um trabalho muito, muito legal, que é um trabalho voltado também para mulheres. Então, eles já têm o lema de transformar a construção civil no Brasil, né? E transformando sonhos em realidade. E aí, quando trabalha com esse olhar feminino de ensinar mulheres já são bastante detalhistas, e imagina elas na construção civil, fazendo suas casas, fazendo casas para outras pessoas. O quão legal e acertado essa ideia da ICF Construtora Inteligente. Quer saber mais informações? Entra lá no Instagram, @ICF Construtora _Guaíba, ou pelo WhatsApp, que é 51 9971 63677. Entre em contato e fala lá com o responsável. Visita, inclusive, eles têm uma fábrica muito, muito interessante, muito legal. Temos também o Movie Cine, que é o novo cinema no Lindóia Shopping. Então, que fica ali na Assis Brasil, no número 3522. Ele é um cinema inovador, tá muito bonito. Tem uma programação incrível, dá para te conferir semanalmente através do site, que é o moviecine.com.br. Ou através do Instagram, que é @moviecine-cinemas. Vai lá, confere a programação para o final de semana. Temos também nosso apoiador, que é a Cooperativa Paulo Freire, que atua desde 2014. E é bem interessante esse trabalho do Paulo Freire, porque eles trabalham com a coleta e destino correto dos eletroeletrônicos. Então, quem não tem na sua casa, muitas vezes lá num cantinho reservado, uma cafeteira que estragou, um aparelho de celular, às vezes um computador, coisas que vão se tornando obsoleto e nós não queremos mais, trocamos, às vezes não vale a pena pelo valor que cobram para consertar. Cabos, fios. Exato. E aí vai ficando lá num cantinho. E tu não sabe aonde descartar. E o Paulo Freire liga para
para o Paulo Freire, eles vão direto. Parece que eles cobram ali um valorzinho só para o deslocamento, né, da gasolina, e eles te ajudam a limpar aquele teu espaço. Quer mais informações? Vai lá no Instagram, @cop.paulofreire, ou pelo telefone 51 984 856773. Também tem o Facebook, que é a Cooperativa Paulo Freire. Liga, pede informações e descarta teus eletrônicos de uma forma correta, a forma que tu contribui para a melhora do planeta. Então, gente, estamos chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de Zé Luiz. Quero agradecer aos nossos apoiadores por estar conosco aqui, né? A cada episódio nos apoiando. Então, já peço para vocês darem um like aí, compartilhar esse episódio, se inscrever no canal, que para nós é muito importante isso. Então, até a próxima e já acertamos o assunto. Um dos assuntos é esse apagão global, né, José Luiz? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então tá bom. Até a próxima, Até pessoal. a próxima.